gente. E ele fala, né, nenhum trabalho deixa de ser útil, desde que você se doe, que você enxergue no outro aquilo que ele não consegue fazer e você está dando um complementozinho. Então, mesmo que eu vá lavar só uma louça hoje, mas se eu lavar a melhor louça que eu puder, é um grande trabalho. E a energia que você emana quando está fazendo uma coisa com vontade, com gratidão, acaba reluzindo em outras pessoas, que aí o ambiente vai ficando melhor, vai ficando mais gostoso. Para mim, assim, essa frase hoje, toda ocupação útil é trabalho, para mim, ganhei o dia. Andréia, pode falar. Está sem som. A minha avó sempre falava, quando a gente era pequeno, tinha que, né, dormir na casa dela, cada um tinha que arrumar sua cama, organizar o quarto. E eu lembro muito dela nisso. E a gente, imagina, né, 8, 9 anos, quem quer arrumar seu quarto? E eu arrumava com aquele bico, a cama de qualquer jeito. Ela entrava no quarto e falava pra gente, é a cama que vocês dormem. Então, enquanto vocês estiverem arrumando a cama, é um trabalho que é feito para vocês. Pensem em coisas positivas, pensem que vocês vão ter um bom sono, pensem que os anjos da guarda à noite vão estar te ajudando. Não arrume a cama com raiva. Não tem por que arrumar com raiva. Arrume a cama com amor, passem o pano no quarto de vocês, com respeito, é o quarto onde vocês ficam. E né, era antiga, uma senhora católica, e pensava tão assim, positivo, e é exatamente isso, né? Qualquer coisa que você faz tem que ser feita com amor, e é um trabalho. Todo trabalho é benéfico. O fazer a comida, ela sempre falava, tá com raiva, tá nervosa, discutiu com o pai, não use o fogão. Só faça a comida quando você estiver feliz, para passar essa energia boa para o alimento que você vai comer. E é verdade, né? Todo trabalho dignifica, todo trabalho, todo. Aproveitando você, Andréia, lê a próxima aí, a 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Bonito, né? Nossa, não tem nem o que falar, né? Exatamente isso. Tem nem o que falar. É. Ana Paula, quer seguir na próxima aí, a 677? Oi, vamos lá. Porque a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso. Enquanto entre os homens tem um duplo objetivo, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me a fim a que eles se propõem, trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Eu queria fazer um comentário aqui que eu não sei nem se é um pensamento certo, tá? Vocês me corrijam. Às vezes a gente pensa assim, o cavalo ou o burro, né? A gente às vezes vê carregando, às vezes, materiais, não nos dias de hoje, claro, né? Mas nos tempos mais remotos, a gente olha os serviços dos animais nesse sentido, carregando até os próprios elefantes, carregando os materiais, carregando mantimentos, e a gente pensa, coitado do cavalo, coitado do burro. Mas, nesse sentido, eles também não estão fazendo a parte deles no trabalho, não é o trabalho que cabia para eles na época, tipo, o cavalo ele tem uma força muito grande. Não era uma parte do trabalho dele, como a evolução dele, puxar a carroça para que pudesse fazer uma construção, para que pudesse levar um alimento.
Não estou falando dos chicotes, dos açoites, nada disso. Eu estou falando do trabalho em si que o cavalo fazia, e em alguns casos na roça hoje ainda faz, né? Para aqueles fazendeiros que não têm tantas condições, que precisa ajudar no arado. Às vezes, porque a gente fica pensando assim, ai, coitado do animal, mas lendo isso, a gente também pensa, mas isso é parte do trabalho dele como evolução dele no animal. Isso é certo ou não? Dri, cadê você? Eu sei que é difícil para quem é super protetora dos animais pensar assim, mas eu acho Temos que olhar a visão, né? do trabalho, da Da evolução Dri. dele também, né? Eu acho, assim, é até um pouco polêmico, né? Mas é como quando os portugueses trouxeram, por exemplo, os africanos para as colonizações. Eles usavam exatamente dessa fala, que eles eram mais fortes e por isso usavam, né? Eu acho que é o que eu falo muito lá na fazenda que a gente tem, né? A gente exigir que o pessoal de lá tenha uma visão vegetariana, vegana, não existe, porque a gente é muito da roça e tudo mais. Mas eu acho que, assim, antigamente pode até ser que fosse mais fácil. Eu acho que para os animais eles não teriam não que passar por isso. Na evolução deles, acho que eles carregarem peso ou não interfere. Mas eu acho que o homem usou muito, eu acho que pode ter ajudado, mas desde que feito com respeito. E o que eu vejo nessas coisas assim é que as pessoas não respeitam, né? Assim, a gente vê até hoje, sim, aqui em São Paulo, gente com. Eu vi outro dia, na 9 de julho, o cara com carroça, e eu fiquei até com dó. Eu falei para minha mãe, ai, mas coitado, né? O cara tá numa situação tão ruim, dá dó do cavalo, mas dá dó da pessoa. Mas aí quando a gente passou do lado, o cara não estava numa situação tão ruim quanto eu imaginei. Então, eu acho que você usar o cavalo como um amigo, assim, alguém que está te ajudando é uma coisa, né? Depois você põe ele para dormir num lugar aconchegante, depois você dá água, dá comida. O problema é que, na maioria das vezes, eles usam o animal e É por jogam. maus tratos. Exatamente. Então, eu acho que Sim. quando você trabalha junto com eles, e você também está nessa vida, eu acho digno, assim, porque os dois estão mais ou menos no mesmo nível ali. Agora, quando você usa só por usar, falando da força, eu acho injusto, assim, e eu acho que não tem a ver com a evolução deles. Eu acho que é isso, eles podem nos ajudar, mas não serem nossos escravos, né? Que é o que a gente faz muito. Sim. Não, foi no sentido da força, assim, de aquele tipo de animal ter vindo daquele jeito por ele poder usar a força para colaborar, não no sentido de judiar. Tem também a questão dos cães, né? Os cães policiais que são treinados, que ajudam no combate às drogas, no combate ao crime. Eu acho que também é uma forma, são cães que têm um preparo, até uma inteligência melhor para participar disso. Eu acho que também é uma forma de estar contribuindo na evolução dele, né, do animal. Eu acho que é isso, desde que seja digno, né? Assim, a gente vê que a polícia hoje em dia trata muito bem os cavalos, os cachorros, mas há um tempo atrás já não se tratava. Então, quando o cachorro era aposentado, sem ser aqueles que ficam premiados, enfim, eles soltavam para a carrocinha. Então, assim, um cachorro que te serviu a vida toda, no fim da vida não é nem adotado. Então, eu acho que tem que ter essa coisa da reciprocidade, né? Sim. Interessante esse olhar, né? O que a gente aprende o tempo todo, né? Se a gente for olhar para a nossa sociedade, existe escravidão ainda, ou como funcionários que mesmo que recebam um salário, às vezes não tão digno, também são tratados. Então, é muito que a gente tem que aprender sobre esse aspecto, né? E pode ver que tem aí o respeito, o amor, e sempre está o trabalho envolvido. O animal são nossos irmãos, né? Fala, Kelly. Não lembro o livro, mas tem a mediunidade dos animais, né? Lá tem uma parte que fala assim, que ele veio para nos auxiliar, né? Então, se você partir desse princípio de auxílio, não tem a ver com força, eu acho que tem... eu entendo assim, se estiver errado, me falem aí. Eu acho que o animal não veio aqui
para pagar nada, não tem expiação. Eu não acho, não, né? Na doutrina está escrito isso. Que não veio para pagar nada, né? Ele veio para gente, para nos auxiliar. Então, às vezes, quando você tem um trabalho que nem a Ana falou, que nem a Adri falou, mas de ajuda mútua, quando você entende que você tem que tratar um animal como gostaria de ser tratado, é a gente que está crescendo. O animal não está pagando nada, ele não tem expiação aqui, nada. É para a gente crescer. Então, quando ele fala, ele veio para auxiliar, é nessa hora que a gente tem que parar de pesar a mão e falar, peraí, tá auxiliando ou eu estou escravizando? Né? Eu acho que, por exemplo, vamos dar um exemplo lá, um cachorrinho doente. A prova é minha, de tolerância, de aguentar até a hora que dá, de dar amor de qualquer jeito, incondicional, independente se ele está me dando trabalho, se ele não me está. Então, assim, eu acho que a prova é nossa. A prova para a gente aprender a amar com os animais é para a gente, não é para eles. Eles vieram aqui só para auxiliar mesmo. É oportunidade, é responsabilidade, Exatamente. Né? Isso. E o que esses animais nos dão, né? Assim, eles são fiéis à natureza deles, né? Um cachorro, que é o que eu tenho mais próximo, né? Que convive com a gente, nossa, é amor, é infinito, não precisa nem perdoar, que ele já... Você pisou na patinha, não tem melindre, não tem mágoa. É esse né? auxílio que eu quis dizer, não é auxiliar no trabalho, isso vai aí, auxiliar na nossa moral. Como é que você tem que agir com o outro? O cara vai lá Estão te nos dar ensinando, ele né? volta abana o rabo, sem mágoa, sem nada. É nisso que eu quis dizer, que eu acredito muito nisso. Isso aí. Eles também estão aqui para aprender conosco, né? Lembra que eles consideram a gente, assim como a gente olha e crê em Deus, eles olham para a gente e acham que somos deuses. Então, eles aprendem também. Tem uma amiga minha que é até presidente de um centro espírita, e ela é veterinária, e ela é veterinária de bichos de grande porte. Então, o trabalho dela é ajudar na inseminação, e ela fala assim, eu faço do meu trabalho com a maior dignidade possível para essas éguas, para esses cavalos mesmo que vão fazer a cobertura, etc. E tal. E quando ela vê desrespeito dos capatazes ou das pessoas que estão lá para ver ou judiar, ou para sabe, tipo, achar bonito a cobertura de uma forma brutal, esse tipo de coisa, ela vai lá, para tudo e dá maior dura nos caras, para eles fazerem a coisa com dignidade e respeito. Então, o que eu queria só completar é assim, eles estão para nos ajudar, sim, a desenvolvermos a tolerância, a paciência, o amor ao próximo, mas também temos a obrigação de tratá-los com dignidade e ensinar para eles aquilo que a gente puder. Vai me dizer que aquele cachorro que está perto da gente, ou o gato que está perto da gente, eles não aprendem conosco? Eles aprendem também. Então, ou a ter raiva da gente, porque às vezes judiamos tanto que eles acabam vindo, e a gente vê isso nos livros, né? Vindo em outras vidas com um medo danado do ser humano, ou com raiva danada, porque às vezes não é numa existência que ele vai aprender a amar a gente, porque ele perdeu toda a confiança que ele tinha no ser humano. Então, ele precisa de várias existências de amor para acreditar outra vez no ser humano. Então, somos, sim, obrigados a olhar para eles como seres da criação e que a gente precisa amá-los e orientar da melhor forma possível. É assim que eu entendo também. Não sei, Adri, o que você pensa, mas eu vejo esses dois lados, né? Aprendemos com eles e devemos também orientá-los, ensiná-los naquilo que for possível. Tanto é que a gente vê
sim, eu não sou especialista na área como a Adri ou como os veterinários, mas a gente vê, por exemplo, um pitbull ou um rottweiler, né, que são cachorros bravos. Se eles estão com uma família ou, né, quem está cuidando deles, que não é agressivo, que é amoroso, que cuida bem, eu tive 4 rottweilers ao mesmo tempo. Era uma louca, né? Com criança, assim, não é, eu nem sabia que era tão perigoso. Depois que começou a sair na Veja, que comia criancinha, aí as amigas das minhas filhas, as mães não deixavam vir brincar, mas nunca aconteceu nada. Como você vê um pitbull, assim, já, né, que é treinado para briga, ou que tem aquele, né, o dono é um tipo bad boy, que, enfim, que é agressivo, que é violento. Então você está influenciando, né? Não está educando, não está dando amor, na verdade, porque ele está devolvendo aquilo que ele recebe. Ele é irracional, então não sei se isso tem a ver, né? Mas é uma reflexão. Quem quer fazer a questão 679? Você está sem som, Esther. Adri, você quer falar alguma coisa? Porque eu vi você. Se você Fala. quiser completar. Adoro. Não, é isso mesmo, é como criança, né? A gente é a referência deles. E o problema é isso, eles vivem pouco, né? E a gente vê muito lá no centro, assim, cachorros que vêm com grandes sequelas em outras vidas neurológicas ou de comportamento, porque foi judiado, foi espancado, e aí a gente tem que ter fazer essa confiança de novo, esse elo, né? Isso a gente tá, bom, aí mais polêmica ainda, né? Mas aí a gente tá falando de cachorro, que é uma coisa que quase todo mundo gosta, né? Mas daí você animais de abate, porco que é muito inteligente, né? Porco é muito mais inteligente que cachorro, você imagina. Na próxima, não tem como vir um cachorro que ama ser humano, vai vir um cachorro ou bravo, porque sabe o que passou, ou desconfiado. Então, e a gente acredita na evolução dos animais, né? Como não sempre o cachorro vai ser cachorro, então com certeza esses macacos que são aprisionados, que são pegos aí pelo tráfico, que são crianças, né? A gente que tem macaco aqui em casa, a gente tem a Meli, que é um bugio, ela veio muito pequena, na mesma idade que o Lucas, era muito pequeno. Então, eles brincavam das mesmas coisas, eles são idênticos. Ela tá brava, ela, tipo, bate na gente, joga coisa na gente, fica de costas porque não quer falar com a gente. E assim, eles são crianças, né? Então, a gente, além deles ensinarem muito pra gente, a gente tem que ser o espelho deles, né? Então, tem que ter isso muito de respeito mesmo. Acho que eles podem nos ajudar em muita coisa, mas é o que eu falo, né? Por exemplo, a zebra, para mim, é um clássico exemplo disso. A zebra é igualzinho a um cavalo, é igualzinho a uma mula, um jumento, enfim, só que ela não conseguiu ser domesticada. E com certeza tentaram, porque na África era um animal super forte, só que ela conseguiu não ser domesticada. E aí a gente fala que pena que os cavalos e as mulas, enfim, conseguiram, porque senão elas também teriam sido usadas, e teriam sido usadas até hoje, que nem na Grécia, eles usam muito as mulinhas, né? E eu tenho assim, eu não vou para a Grécia por enquanto por conta disso, porque eu acho que antigamente usar as mulas, os jeguezinhos para subir as malas do pessoal na Grécia, ok. Mas hoje em dia você põe lá num 4x4, não precisa, né? Mas, para o turismo é bonito ver eles subindo as malas. É bonito porque não é você que está carregando, né? Então, eu acho que tem muita coisa hoje em dia que não é aceitável de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Que foi, mas que não é mais. É isso aí. Obrigada, Adri. Imagina. Sempre bom aprender sobre esse assunto. Quem quer ler a 679? Eu leio. Tá bom, vamos lá. 679, né? O homem que possui bens suficientes para garantir a sua subsistência estará isento da lei do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de
bens suficientes para assegurar a sua existência, não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. É muito lindo, né? Muitas vezes o que a gente lê também, né? Que a prova maior, muitas vezes, é ser rico, né? De a gente entender que não é porque a gente tem muito dinheiro que a gente não precisa fazer nada, que a gente pode ficar o dia inteiro na piscina aproveitando a vida, né? Então, se a gente tem muitos bens, a gente tem uma responsabilidade maior também de cuidar dos outros. Exatamente. Talvez de uma outra forma. Eu nessa aula, eu não sei, vocês sentem também, mas eu estou pensando muito na escravidão, que pessoas foram arrancadas das casas deles, do nada, para ser colocado numa fazenda e trabalhar em condições completamente desumanas, enquanto que muitas vezes o dono desse escravo estava nessa situação, né, de aproveitar, de ser muito rico e aproveitar dos bens que ele tem, que é uma coisa completamente inacreditável hoje em dia, né, e mesmo que você falou que ainda existe, mas antigamente muito mais ainda. Né? Então, é uma coisa que é muito importante a gente pensar bastante sobre isso. Há tão pouco tempo isso era normal. Pode? Quem é? Madá. Madá, por favor. O problema da escravidão, o maior problema da escravidão não foi o trabalho, e sim a humilhação pela qual os escravos passaram a vida inteira, não sendo considerados como seres humanos, nem pela igreja. Então, trabalhar todos trabalhavam, mas o tratamento desumano com que eles foram tratados, pior às vezes do que alguns animais, porque tinha muitos fazendeiros que a orientação que eles davam para o escravo é que se aquele animal morresse, o escravo ia para o açoite. Então, essa desumanidade é que eu acho grave, porque trabalhar é trabalho, todos trabalham. Agora, de que forma, de que tipo de tratamento que eles recebiam? Mas assim, você propriedade de alguém, né? Ser arrancado da sua família, quer dizer, isso Sim. foi ontem, né? É de arrepiar, e ainda existe. E ainda era existe, assim, era legal, era uma coisa que era, né? Existia comércio, né? Os navios, etc., né? Então eles eram vendidos como um outro animal qualquer, como não eram vendidos, não chegavam aqui e eram cedidos para os fazendeiros, não, eles eram comercializados como qualquer outro animal. Essa já é uma grande humilhação. Vinham nos navios negreiros e nos navios de carga no subsolo do navio, sem a menor higiene, sem o melhor tratamento humano, não, como gado maltratado, né? Então, aí é que está a maior gravidade do tratamento do escravo, porque se ele se ele tivesse sido trazido, falou, nós temos serviço para você, você vai trabalhar, você vai morar bem. Aí eles chegavam numa fazenda, homens, mulheres, adultos, crianças, todos no mesmo pavilhão, na senzala, morando de forma desumana, dormindo no chão e fazendo uma alimentação e sem liberdade, né? Porque assim, o trabalho é uma coisa, né? Sem liberdade, sem respeito, sem família, e a gente, quer dizer, nós pode falar. Tem um livro muito, muito bom, foi feito por um historiador brasileiro, que chama Escravidão, é de Laurentino Gomes. Se vocês querem... do Laurentino, sei. É sensacional. Se vocês querem conhecer o que é
o que foi o trato desumano, leiam. É Posso falar? chocante demais. Pode. Pode. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo isso quanto à escravidão, quanto aos animais que falaram, ao meu ver, está linkado a essa coisa de um instrumento que a gente recebe para progredir de alguma maneira em todas as necessidades e como é que a gente utiliza esses instrumentos. Então, hoje eu vejo a escravidão, a minha raça, o meu povo sofreu por isso. Porque se a gente for olhar esse lado da riqueza, do poder, que é para auxiliar o outro e dar oportunidade por outro, é uma via de mão dupla, olhando a escravidão. Sim, éramos um povo sem a mesma cultura branca, que vivíamos de uma maneira muito diferente. E talvez esse olhar do branco se sentindo superior fosse de querer... se fosse de querer nos auxiliar, talvez, para que a gente vivesse da mesma maneira, com as mesmas oportunidades, né? E aí esse branco que escravizou, ao invés de escravizar, tivesse, como a colega falou, oferecido coisas melhores, nós também colaboraríamos naquele trabalho que ele não podia ou não conseguia fazer. Então, veja como foi o uso errado de instrumentos de auxílio. E é coisa que a gente faz até hoje. Né? Mas eu posso Com certeza. explicar mais uma coisinha? Com certeza, Elaine. Para a gente se desenvolver em sociedade. E como a gente usa errado. Então, é por isso que hoje eu não vejo a escravidão, eu vejo, sim, como atitudes lamentáveis, desumanas que aconteceram, mas era um costume de uma época em que as pessoas tinham ainda um pouco desenvolvimento intelectual de amor, então não sabiam entender de outro jeito. Hoje a gente sabe, e por isso tem que ser combatida, mas eu olho por esse lado. É assim, tudo foi não saber usar o instrumento de colaboração. Poderíamos ter colaborado muito mais e de maneira melhor se não fôssemos vistos como os menores, se fôssemos vistos como mais forte para auxiliar no trabalho braçal, mas tratado com dignidade. Mas, Elaine, a riqueza do nosso país, ela começou com a mão de obra escrava. Então nós não podemos esquecer disso. Um ser humano que veio de outra região, de outro lugar, ele deveria ter vindo para o aprendizado, se fosse. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas não souberam a riqueza material do país, devemos a eles, a escravidão, ao negro que veio para cá. É isso mesmo. Mas por que houve a escravidão? Porque não souberam usar o negro como um colaborador para as coisas que tinham necessidade e não eram capazes de fazer. Isso não torna ninguém menor nem maior que ninguém. É uma colaboração que deveria ter existido e não existiu. É isso que eu quis dizer. Com certeza. Então, esse olhar na história, a gente aprende muito, né? Como nós erramos na história, como ainda estamos errando, porque assim a gente fala assim, então comercializava os escravos como os animais, não deveria, né? Então aí tem a Adri aí que não, né, deve concordar que essa, né, de comercializar animais, o abate, armazenar, quando no começo, né, na evolução do homem, tudo que a gente tem à nossa volta deve funcionar como um instrumento de auxílio. Não com certeza. De aprendizado, né? Exatamente. De aprendizado. De aprendizado.
mas hoje ainda se pratica muito. Até nos estabelecimentos comerciais, você vê sempre o negro num trabalho subalterno, né? Dificilmente num cargo de chefia. E nós já passamos isso faz 400 anos. Mas a gente vê também negros em posições de destaque hoje, e a gente tem que agradecer essa evolução. É tudo aos poucos. Isso mesmo, Elaine. Eu também vejo assim. A gente não pode ficar sempre pensando no menos. A gente tem que pensar no que a gente já conquistou. E aos poucos. O mundo é isso aí. Com certeza. A Adri, acho que queria falar. Fala, Adri. Esse fim de semana eu vi um filme que se chama Seaspiracy. Eu estava até falando com a Deia ontem desse filme, que é da mesma linha de Seaspiracy. E aí a gente vê, lógico, por conta, né, do veganismo, tal, de ver que para pegar peixe pegam-se um monte de golfinho, baleia, e aí o que me chocou muito foi que na Somália ainda eles usam mão de obra escrava para pescar. E eu não tinha noção disso, né? Assim, que a maioria dos peixes que a gente come no Brasil, no mundo todo, vem de trabalho escravo. E não é divulgado, óbvio, mas aí tiveram alguns depoimentos de pessoas que ficam 10, 15 anos presas em navios, sem sair, sem ver a família, pescando sem parar. Se não pescam o quanto eles querem, eles jogam no mar. Então, a gente está tão perto da escravidão de 500 Exatamente. anos. Só que a gente não tem noção. Então, a gente fala, na época, os escravos, e não, ainda tem. Não é só tem. A questão, né, de pessoal tratar empregado mal e tal, mas é escravo mesmo, né? E eles são arrancados, que nem antigamente, que tinham príncipes africanos que eram arrancados e viraram escravos, né? E hoje em dia ainda existe isso, e sim, para mim foi muito chocante. Eu nunca comi peixe, graças a Deus, mas eu fiquei muito chocada, assim, porque se você não come pelo animal, é ótimo, mas é uma coisa que não dá para acontecer, entendeu? Não dá para hoje em dia, 2021, as pessoas ficarem presas em navio para pescar e a gente não saber. Que eu acho que é o pior é isso, quando a gente não sabe do que está acontecendo, a gente não tem ideia do que acontece e é muito assustador. A Eliana quer falar. Eliana está com uma mãozinha aí, fala aí. Estou com a mãozinha. Eu estava ouvindo a discussão calorosa, estou gostando bastante. E a gente tem que lembrar que a gente está num planeta de provas e expiações e está no início ainda, né, do nosso caminho para a regeneração. Então, essas coisas ainda se tornam muito chamariz assim, para a gente. A gente vê um lado da moeda, né? A gente não tem a noção da reencarnação, o que fomos, o que foram, né, as outras pessoas, o que a gente vai passar nas próximas. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, claro, nessa reencarnação para a gente poder melhorar. E o Emmanuel, ele fala no livro O Consolador, a respeito da carne, né, porque foi perguntado para ele a questão das pessoas ainda se alimentarem de carne, ter o abate, ter toda essa parte, e ele fala assim que, infelizmente, ainda demora esse processo, porque a sociedade se formou numa cultura de alimentação carnívora e as pessoas trabalham nesses estabelecimentos, né? Então, tem muita gente que trabalha e que sustenta a sua família ainda no açougue, infelizmente, né? Porque eu não gosto também nem de passar na porta, mas é muito triste, né, quando a gente vê isso, mas é muito triste também várias outras coisas acontecendo no planeta e no nosso Brasil. Então, talvez a gente tenha que pensar assim, que devagar a gente vai passando por esse processo de evolução mesmo, né? E hoje a gente vê vários vírus, bactérias que existem nos animais estão sendo passados para o ser humano. E por quê? Por conta da alimentação da carnívora, né? Então, por exemplo, talvez seja isso um motivo, uma maneira, né, que a natureza mesmo vai encontrando para fazer a gente ir desistindo. Não, se isso passa por isso, eu não vou querer. É uma forma da gente aprender pela dor, o que seria pelo amor, né? É a minha antigamente visão, a gente nem se chocava, era natural. Agora a gente já se choca, já se questiona. Sim. Mas antigamente não, era natural. Se fazia naturalmente. Quando a gente se choca.
Gente, vamos pensar que isso faz parte da evolução dos mundos, né? Como a gente está em provas e expiações, mas desde sempre foi a evolução, né? Desde sempre. Então, o que a gente vê? Eu sei que é horrível falar, mas aqui na minha casa o povo é fã desse BBB, e essa semana eu fui surpreendida por uma coisa que aconteceu lá, porque teve uma situação de racismo, e o próprio comunicador do programa parou tudo para falar posicionamento histórico, sobre como o cabelo, o que isso quer dizer, sobre resistência. E aí eu até levantei e falei, gente, tenho que admitir, que eu sempre critico aqui, porque eu detesto que eles vejam, enfim, mas a gente fica tentando e não consegue muitas coisas. Eu falei, eu tenho que admitir que hoje eu gostei de assistir e que realmente fez a diferença, porque eu ouço tanto esse lado do sofrimento, né? Eu ouço tanto isso, do quanto as pessoas não imaginam o quanto as coisas doem, de que eu sou gordo, de que eu sou baixinho, de que eu sou anão, né? Piadas tão idiotas, essa é a De que eu sou palavra. diferente, né? Às vezes não entendeu. Nossa, é assim, de verdade, eu não consigo evoluir para outra palavra. Para mim é idiota, né? Essas brincadeiras de alguém já foi em enterro de anão, não existe. Como não existe? Né? Então, assim, isso é tão absurdo. Mas não era porque é piada, é brincadeira, quer dizer, viemos de tempos que isso eram piadas, ainda são para algumas pessoas, mas graças a Deus, pela evolução, começam a deixar de ter público, né? Sim, perfeitamente. Amélia, pode continuar com o microfone aí, você não quer ler a questão 682? Espera aí. 682. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. E aí, gente, falamos de trabalho, agora começou o repouso, melhorou, né? Estou preocupada, né? Já é trabalho. Estou preocupada, porque no começo da conversa eu ainda falei de um repouso atormentado. Então, caiu para mim a pergunta, Irene? Você já parou para pensar que você estava trabalhando nesse repouso? Que esse tormento é o auxílio que você pode dar ao tormento porque você ama aquela pessoa, você não quer ver aquela pessoa sofrer, né? Enfim, mas é interessante que tudo é trabalho, né? E você preocupada, né? Então, você pedindo ajuda, você levantando essa questão. É que quando tudo é trabalho. Quando a gente deita, a gente acha que vai dormir, mas o espírito vai trabalhar e ele vai ter contato com tudo isso lá fora. E quando a gente acorda, acorda assustado com o que estava fazendo. Né? Quer falar, Magali? Então, eu costumo dizer, né? Eu que digo isso, assim, que tem direito ao descanso quem trabalha. Se você não trabalhou, você já está descansando, você não tem, quero tirar férias, né? Mas você nem trabalhou para poder tirar férias, é questão de merecimento. Né? A gente tem direito ao trabalho, que nos dignifica, quanto temos direito às férias. Mas tem gente hoje que nem trabalhou, não estudou, não quis se dedicar a nada e está achando tudo duro, está tudo difícil. A vida é dura. Não, é aquilo que a gente fala, assim, tem gente que veio para a vida achando que vai ser férias, né? Então, não é, mergulhou no corpo físico, trabalho mesmo que você não queira. Não, e que nem a Kelly falou, né? A gente está em casa, tá fazendo o nosso trabalho do dia a dia. Outro dia, eu conversando com uma amiga, ela falou assim, nossa, Magali, mas e você não descansa? Porque dona de casa não descansa, né? Dona de casa não descansa. E quando você descansa, você sabe que o trabalho vai ser dobrado depois. Então, é a questão mesmo de você se responsabilizar, tanto pelo seu trabalho que você tem que cumprir, quanto se responsabilizar pelo descanso que é necessário. Depois, você vai ter energia para fazer o dobro e descontar, né? Digamos assim, acumulou a louça do almoço e da janta. E eu vou deixar para amanhã,
quando chegar na hora do café da manhã, você sabe que você descansou, agora toca normal aí. Né? Respeitar os seus limites e também saber dividir em casa, aproveitar para ensinar para as crianças, né? Sim. Aquela coisa também do feminismo, assim, vou ajudar. Não, você não vai ajudar, você, né? Todos estão contribuindo, etc. Magali, eu tenho uma amiga que teve um monte de filho, enfim, e um grande trabalho a vida inteira, e perguntaram para ela, mas você nunca quis trabalhar fora? Ela falou assim, olha, eu sempre quis trabalhar fora, mas eu nunca tive tempo. Então... Não, então, aqui em casa, eu trabalho já em home office há 3 anos. Né? Então, é um constante falar que não é me ajudar, porque eu não estou ajudando vocês a terem roupa lavada, eu não estou ajudando a vocês a terem a casa limpa, não. Eu estou me responsabilizando, então vocês também têm que se responsabilizar. Né? E justamente vem aí a folga. Quando que vocês vão me dar a folga? Né? Porque se a gente não exige também... Exatamente. Meu marido tá com férias atrasadas de 2 anos. Né? Em outubro vai vencer 2 anos de férias. Aí eu falo para ele, eu falei assim, ó, a lei existe e ela vai precisar ser cumprida. Vai chegar uma hora que o cartão dele vai travar na empresa e ele não vai poder entrar quando vencer 2 férias. O cartão automaticamente é bloqueado. Então, se nós não temos a consciência de nos organizarmos para termos o descanso, não adianta ter lei, não adianta ter bom patrão, não adianta ter bom salário, não adianta nada disso, porque a pessoa não se coloca no merecimento. É crença isso é uma crença interna. Né? É isso aí. A gente constrói durante a nossa história. É isso. Então, na questão 683, ele fala isso. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, a gente tem que ficar esperto aí, atento, né? Para respeitar esses limites, né? A gente se impor, né? Na vida, se você está exagerando. Porque também tem o seguinte, né? Aí tem o outro lado, né, gente? Que é o seguinte: se eu não me permito, se eu não me dou férias, se eu não descanso, se eu estou sempre estressada e se eu nunca estou me permitindo o devido repouso, uma hora isso vai ser cobrado da gente. O corpo. Né? Com doenças, com reflexo na parte emocional, com reflexo na parte espiritual. De alguma forma, essa disfunção vai aparecer. E vai ser cobrado, às vezes, não só na gente, mas no nosso entorno, né? Exato. Pior. Que é pior, porque é a não condição da pessoa de entender que ela não soube se ler e saber o seu limite, e aí ela espalhou isso para todo mundo, né? Então, como a Kelly estava falando, que ela é dona de casa, é um trabalho tão importante quanto outro qualquer. O que a dona de casa precisa ter cuidado é quando a família sai de férias do trabalho, férias escolar, e vamos viajar, vamos alugar um apartamento, vamos alugar uma casa, e ela continua trabalhando. Ela não tira férias. A primeira vez que eu fiz isso com meu marido, quando nós voltamos, eu falei, primeira e última, porque quando vocês voltavam, o almoço estava pronto, a mesa estava arrumada, as camas arrumadas, mas eu não tirei férias. Eu quero férias. Se não dá para fazer um mês, vamos fazer uma semana. Mas a família, eu quero chegar e a mesa estar posta e a minha cama arrumada. Férias. Greve já, Amada, greve. Vamos lá. Boa. Não é? Esse cuidado que ele tem que ter. Então, eu acho que toda família tem direito a férias, a dona de casa, muito mais, porque ela trabalha direto. Né? E não é valorizada, não. Fala assim, a tua mulher trabalha? Não, ela só trabalha em casa. Putz, aí é que ela trabalha, não é? Ela não trabalha fora. E vamos combinar que a mulher tem sempre a cobrança dos 2 lados. E se trabalha, mas com quem ficam seus filhos? Exatamente. Entendeu? Então, é uma pressão
Então, aí vem uma reflexão aí para a gente se colocar mesmo, né? E agora, com a pandemia, o que está acontecendo, tem muitos casais que reclamam, ligam para mim, perguntando, e eu falo o seguinte, quando o casal trabalha fora, os dois, eles saem de casa de manhã, deixam os filhos na escola e vão se distraindo ao longo da rua, da estrada, do movimento para chegar no ônibus, ou no metrô, ou a pé, ou de carro. Não importa. Tem uma distração, a rua te distrai. E você chega lá e vai ter contato com outras pessoas. Quando você está na pandemia, teus filhos estão em casa, você está em casa, você está conhecendo o teu companheiro ou a tua companheira. E aí aparecem todas as dificuldades. Porque quando os dois saem para trabalhar de manhã e voltam à noite, se encontram à noite. É um pouquinho só, vão conviver no jantar, vão só deixar alguma coisa pronta para o dia seguinte e vão dormir. Mas quando a pandemia chegou, eles convivem 24 horas por dia junto, e aí estão se conhecendo melhor. E aí vem as desavenças. E é uma fácil lástima. não, viu? Minha vida nos últimos 12 meses. Tá fácil não. Então. Aí, só Deus sabe. Pois é. E aí é difícil. E aí vem o questionamento. Como a gente trabalha com espiritualidade maior, né? E a gente tem um pouco mais de vivência, né? No meu caso, velho, as sobrinhas que ligam, é o sobrinho que liga, é o outro. Sabe? Vou te ligar também, Madá. Eu também, vou marcar hora. Para saber. Então, gente, é isso. Não é que um virou a cara para o outro. Não é. É que antes eles não conviviam 24 horas por dia junto, e com os filhos. E agora estão convivendo. Então, as dificuldades estão vindo aí. Tudo junto e misturado, né? Então, exatamente. Eu falei para a Esther, a gente está assim, num momento de prova, nível avançadíssimo, gente. Tipo, vaga e rápido. Então, porque, Madá, aí. Eu fico pensando aqui que você está falando, é verdade, assim, agora a gente está sendo forçado de ficar juntos o tempo todo, mas eu não acho que isso é o que deveria ser. Eu acho que é muito importante que as crianças vão para a escola e ficam um tempo com colegas, longe dos pais. Assim, é saudável para todo mundo. Então, assim, claro, como a Irene falou, a gente está passando por uma prova nível máximo, né? Porque realmente está sendo muito difícil. Mas que, por favor, pode acabar em algum momento e cada um voltar também sua rotina, claro, com as coisas que a gente aprendeu durante essa época, que distância demais também não é bom. É que cada um sabe que, se eu ponho meus filhos no mundo, que eu vou cuidar também, mas que cada um vai no seu trabalho, faz seus afazeres fora de casa, eu acho que mais que saudável. Eu sei por mim que eu preciso muito disso, enquanto que eu sempre fiquei em casa para cuidar dos meus filhos. Então, Gabi, o importante é achar um equilíbrio, né? Então, Gabi, mas assim, eu não acho que o que eu acho é que eles estão se desesperando por uma falta de autoconhecimento mesmo, porque eles não se conheciam muito bem. Casou, tal, cada um trabalha, sai de casa, se distrai na empresa, mas agora eles estão convivendo com a realidade da família, entendeu? Eu acho, extremamente válido que a criança vá para a escola, que ela faça essa socialização, não só o aprendizado cultural, mas o ser social com os outros coleguinhas, tudo. E o casal também, essa vida fora de casa, também acho extremamente válido. O que está acontecendo é que eles não esperavam uma mudança tão drástica e agora como se adaptar? Então, estão desesperados, achando que há um erro, que há uma traição, que há, sabe, a mulher reclama que o marido não colabora, o marido reclama que a mulher quer que ele tome conta das crianças, entendeu? Tem uma série de coisas que aconteceram. É o que a Irene falou, é dose tripla. Né? E assim, gente, na hora que precisar de cola, diz que Madá,
que ela dá todas as respostas. Não, não é isso, não. Vou botar o telefone aí. Pode passar aqui um dia ou dois aqui em casa, Madá, para você sentir, porque realmente tá difícil. A Ana tá entendendo que tá realmente difícil, viu? Tá complicado, viu? Kelly, fala aí, Kelly. Você botou aí no chat. Eu tô rindo que a Madá estava falando, a Ana estava assim. Gente, então o meu consolo é que eu não sou a única, sabe? Eu sou parte de 100%, 100%, né? 100%. Mas é isso aí. Isso que eu tenho uma chefe muito bacana. Meu trabalho é puxado, é pesado, mas eu tenho uma chefe muito bacana nesse sentido. Ela é muito humana nesse ponto. Mas não facilita também, não. Ana, eu vou aproveitar para você. Você falou que a chefe é bacana, ó, questão 684. Pega aí. Vamos lá. Já tive muito chefe casca, viu, gente? Minha chefe bacana é merecimento. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Mamãe já pega, amor. É uma das piores ações. Todo homem tem o poder de dirigir, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Esse é um assunto, gente. Se eu for comentar sobre isso aqui, eu vou ficar meio falando com vocês sobre isso, porque eu já tive chefe carrasco que fazia assédio moral, que mandava limpar o óculos gordurento dele, tipo, que me proibia de almoçar com outras pessoas da equipe, porque eu tinha um cargo inferior a essas pessoas, porque eu não ganhava o suficiente para pagar esse almoço. Já foi bem pesado, assim, eu orava todos os dias por aquele homem, porque no começo a minha vontade era matar, eu sonhava que eu estava assassinando ele fisicamente, juro por Deus. Quando eu comecei nessa outra empresa que eu trabalhava, eu sonhava que eu estava matando ele. Eu tinha um negócio assim, e aí eu não tinha medo dele, né? Por eu ser mais velha do que as outras assistentes que ele tinha tido, então ele não me amedrontava. E aí ele ficava louco porque eu batia de frente com ele com argumentos. Aí que ele vinha para cima de mim. E aí eu fui conquistando meu espaço, foi quando eu comecei a frequentar o SEAC. E aí fui conquistando meu espaço, fui fazendo oração, comecei a fazer oração por ele. Falei, eu vou começar a fazer oração para esse homem, pelo amor de Deus. Comecei a fazer oração por ele e as coisas foram melhorando, até que quando eu saí da empresa, 2 anos depois, a gente não era melhores amigos, mas ele tinha muito respeito por mim. Ele fez um discurso muito bonito na minha saída, disse que eu era merecedora do respeito dele, que eu tinha surpreendido ele positivamente, que as pessoas tinham que se espelhar em mim, assim, foi muito bonito, sabe? Mas não foi fácil, não. Foi 1 ano e meio de tortura psicológica, enfim, de todos os tipos. E depois disso, depois dessa experiência, eu tive só chefes bacanas, assim, eu não tenho a reclamar. Eu acho que existe muito isso no ambiente corporativo, principalmente. Eu não sei se no ramo de ensino, deve ter também, isso deve ter em todo canto, mas assim, no ambiente corporativo existe muito isso, muito, tipo, a gente fala que é top-down, né? Eu mando, você obedece. A gente até brinca com aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todo chefe tem um pouco disso, até a minha chefe, que eu falo que ela é bastante humana, ela também tem um pouco disso, você tem que conquistar e ela tem que respeitar o que você pensa para ela poder aceitar o que você fala. É muito difícil. Eu acho que o poder sobe na cabeça das pessoas de uma maneira que mesmo aquelas pessoas que acham que não fariam aquilo, acabam fazendo, né? Eu já tive cargos de gestão algumas vezes e eu sempre tomei muito cuidado com isso, assim, de, primeiro, colocar a mão na massa para poder falar para as pessoas que eu coordenava que eu sabia fazer porque eu já tinha estado ali na função deles fazendo, né? E também ter o maior respeito como ser humano, assim, sempre olhar primeiro o lado humano. Apesar de estar no trabalho, eu acho que um gestor tem um papel fundamental de olhar primeiro o lado ser humano do seu subordinado. Eu acho que isso faz toda a diferença no resultado, no relacionamento, no estresse do trabalho, e a gente vê que, sei lá,
80% dos gestores não fazem isso. Eles realmente, a gente sabe que existe uma carga grande que vem do gestor acima do gestor, né? Mas a maioria dos gestores, eles não têm preparo de gestão de pessoas para poder fazer de forma correta. Eu acho isso muito, muito grave, assim, porque você mexe com o psicológico, né? Esse chefe que eu tinha que fazer essas coisas, ele fazia isso com outras pessoas da equipe também, não era comigo, era o jeito dele. E as pessoas iam chorar no banheiro, querer pessoas que precisavam do trabalho para comer, para ajudar a sustentar a família, iam pedir demissão por causa dele. Era muito sério, assim, esse cara era... Olha a responsabilidade, né? Eliana, você fez uma observação muito legal aqui, fala aí para a turma. A Eliana Invisível. Eu não acho ela aqui. Eu escrevi, né? Porque é bastante coisa. Mas a questão mesmo do André Luiz, né? Dos livros, todos os livros de André Luiz, eles têm grupos afins de trabalho. Então, é assim, o André Luiz chega no lugar e ele está lá junto com pessoas que são afins, que tiveram o mesmo objetivo e que estão aprendendo as mesmas coisas. Na família, às vezes, muitas famílias não são espíritos afins. As pessoas, às vezes, têm dificuldades, né? Com os filhos, com o cônjuge, reencarnam ali espíritos totalmente diferentes. E isso é aprender a conviver. Né? São emoções se digladiando o tempo todo. Então, eu concordo com a Gabi quando ela falou que é necessário ter assim, um tempo para ficar na escola, um tempo para ficar você sozinho. Isso faz parte do equilíbrio emocional da gente. Né? É uma prova, como a Irene disse tudo, é a prova hard mesmo, porque é uma convivência individual e com os familiares que é difícil para muitos de nós. Mas o André Luiz, ele prova que no plano espiritual, nossas famílias espirituais são todas conhecidas e a gente vai trabalhando com mais prazer. Fica mais fácil, né? Como aqui, gente, é um grupo afim, a gente aqui troca, aprende, né? Chora, encontra sempre um ombro, e é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, aí, Maria Luísa, eu quero. Quando a gente fala de chefia, que eu sei que a Ana Paula passou por dificuldades, eu também, eu acho que todo mundo já teve um chefe carrasco, esse tipo de coisa. Eu quero só lembrar assim, que hoje em dia eles estão fazendo, dentro das grandes empresas, o ombudsman, acho que é assim que se pronuncia, né, onde você pode denunciar quem está fazendo esses assédios. E tem uma outra coisa também que eu queria lembrar, que a forma como as empresas elas são estruturadas é para gerar lucro sempre. E quando elas são SA, pior ainda. Né? E aí, o que acontece? Eu vivenciei e presenciei muito isso. Vários níveis, e quem manda não é nem o presidente da empresa, são os acionistas, e eles querem lucro, lucro, lucro. Então, o que acontece? Eles começam de cima para baixo com aquelas metas impossíveis. Eles sabem que as metas são impossíveis, mas eles precisam cobrar aquelas metas, porque se chegar um pouquinho abaixo, tá bom demais. E quem chegar mais próximo deles vai ganhar muita grana. Então, assim, e quem não bate as metas, eles cortam. Então, o mundo é difícil para gestor, para funcionário, para todo mundo. O que a Ana fez, eu fiz várias vezes, de ficar orando por essa pessoa carrasca. Meu, dá certo. Eles vão amenizando pelo menos com a gente. Dá mesmo. De dia orando e de noite matando, né? A gente aprende também a não querer matar ele quando a gente vai fazendo as orações. A gente vai aprendendo a nem querer matar, né? Então, uma dica que eu dou aqui para quem está passando por essas dificuldades com o gestor é encarar, primeiro, que eles também estão sendo trucidados. Pressionados. Sabe?
e que a gente pode mandar oração para amenizar aquela cobrança conosco. E outra coisa, que é o que fala aqui, a gente tem que trabalhar até o limite de nossas forças. É o que Deus espera da gente, né? Não além. Não além, até o limite. E o difícil é saber o limite, né, Madá? Eu sempre me pergunto isso. Antes de chegar no estresse que vira depressão, que vira taquicardia. Angústia. Então, o corpo ele vai dando para todos nós os nossos limites. E quando ele começa a dar esses sinais, às vezes é uma gastrite, às vezes a tremer da mão, eu achei que eu estava com Parkinson, porque eu tremia com a mão assim, eu não podia nem fazer palestra tal, porque quando eu pegava aquele negocinho de mostrar o que você queria, aquele negocinho ficava assim, então eu já não usava mais, porque isso demonstra para a empresa que você está nervoso, que você está... Então, tudo isso corrobora, né, para que façamos reflexões em como que a gente está vivenciando o nosso dia a dia. O mundo do capitalismo selvagem que vivemos atualmente, ele cobra de todo mundo, de cima para baixo. E quanto mais baixo, maior é a cobrança. Porque quando chega lá embaixo, você não tem de quem cobrar. Mas eu também aprendi que, mesmo a cobrança que eles passam para a gente, eles amenizaram de alguma forma, eles absorveram de alguma forma para tentar passar um pouco menos para nós. É lógico que nem todos fazem isso, tudo é experiência, mas todos estamos aprendendo. Tem um monte de mensagem de Emmanuel, eu até posso ver algum aí para vocês mandar, que ele fala que mesmo esses chefes difíceis têm a permissão de Deus para estar conosco. Eu aprendi demais com ele, em todos os sentidos. Aprendi mesmo, assim, hoje eu não vejo essa experiência como ruim, eu já dou risada. Porque foi muito aprendizado para mim, foi super válido. Eu aprendi coisas, apesar de eu começar a trabalhar muito cedo, mas eu aprendi coisas não só a nível profissional, né, mas a nível de trato também, né? E eu não teria aprendido se eu não tivesse passado nas mãos dele, não adianta. É isso aí. Eu queria falar uma coisa ainda. Pensando nos chefes difíceis, com personalidades difíceis, se a gente só vai subindo, até a política, sem querer entrar em opiniões e tudo, mas é importante a gente fazer oração para a política, especialmente agora, mas aí nessa situação de pandemia que a gente vive, que a única coisa que a gente pode fazer realmente é fazer oração para os políticos, para eles estarem bem acompanhados, né, espiritualmente, porque a gente já sabe, um poder muito forte que a gente tem para ajudar. É isso aí. Lembrando que a oração, gente, é trabalho, e olha que trabalho prazeroso, né? É incrível. Eu pedi para colocar o nome do meu primo na roda de cura, na mesma hora as coisas assim, os caminhos se abriram, todo mundo melhorou. Então, assim, é muito legal a gente pensar nisso também, né? E isso a gente sempre, é um trabalho que a gente sempre pode fazer, sempre. Sim. É isso, gente. É isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa, se você quiser passar já para a Eliana, para a Esther. Não, é para a Eliana. Lili, você? Acho que ela deve ter saído, será? Não. Não, saído. Porque aqui a minha internet ela tá bem assim, capenga, então estou só no celular. Tá bom. Eu vou fazer
Bom dia, adorei a aula, adorei a participação, o pessoal todo bem, de manhã é bom, né, dar um gás, assim, todas essas coisas. E tem um livro chamado Diretrizes de Segurança, que eu acho bem bacana, que é do Divaldo e do Raul, né, Raul Teixeira, que são dois médiuns, assim, incríveis também, conhecem bastante, e eu gostaria de ler uma questão, que é a questão 33, e depois eu faço, então, a concentração. A gente começou o ano passado a estudar ele e paramos. Em qual você parou? Não lembra? Eu preciso pegar, não lembro. Então eu vou ler a 33, depois você me passa. Tá. E a pergunta é assim, os participantes de uma sessão mediúnica devem fazer algum tipo de preparo íntimo durante o dia, antes mesmo do início da reunião? E o Divaldo Franco responde assim, o espírita deve fazer um preparo normal, porque é um dever que lhe compete, uma vez que nunca sabe a hora em que será convocado ao retorno à consciência livre. O espírita que frequenta o labor mediúnico, trabalho, né? Além de espírita, é peça importante no mecanismo de ação dos espíritos na direção da Terra. Ele deve fazer uma preparação não somente nos dias da reunião, mas sempre, porque tal preparação seria insuficiente e ineficaz, já que ninguém muda de hábitos apenas por alterar sua atitude momentânea. Nos trabalhos mediúnicos, são exigíveis hábitos mentais de comportamento moral enobrecido, e esses não podem ser improvisados. Aquilo que a gente ouve aqui nesse grupo, por exemplo, ninguém improvisou, todo mundo já está com os ideais nobres no pensamento. Então, os membros de uma sessão mediúnica são pessoas que devem estar normalmente vigilantes todos os dias, e em especial nos reservados ao trabalho, para que se poupem as incursões dos espíritos levianos e adversários do bem, que nesse dia tentarão prejudicar a colaboração e perturbar-lhes o estado interior, levando distúrbios ao trabalho geral e ao que eles objetivam destruir. Então, nesse dia, a vigilância deve ser maior. Orar, ler uma página salutar, meditar nela, reflexionar, evitar atitudes da chamada reação e cultivar as da ação, pensar antes de agir, espairecer e, se eventualmente for colhido pela tempestade da ira, pela tentação do revide, que às vezes nos chega, manter a atitude recomendada pelo Evangelho de Jesus. Então, essa lição eu acho importante nos dias atuais, principalmente, porque isso que nós estamos fazendo aqui nesse curso de vocês, que a Irene até comentou, é um trabalho. É um trabalho de oração, um trabalho de elevação de pensamento. Esse grupo que se reúne das 9 até as 11, ele não é um grupo só para discutir questões do Livro dos Espíritos, ou ter aulas, ou comentários afins, mas ele é também um grupo que se reúne para elevar o pensamento. E nesse grupo, nesse momento de elevação de pensamento, onde as turmas estão conversando, os assuntos são favoráveis, é um grupo de trabalho já. É um grupo onde os espíritos começam a colher ali as informações, esclarecer, recolher fluidos. Mesmo a gente estando em casa, é a mesma coisa, não muda, porque nosso pensamento está unido. Nós somos unidos por uma teia de pensamentos. Então, a vibração que se une quando cada um liga o computador, liga o celular e começa a falar bom dia, é a mesma coisa que se estivesse no Zio da Gama. Então, nesse momento já é um trabalho para nós, um trabalho de assistência espiritual para nós, individualmente, e um trabalho de assistência para aqueles que necessitam, que estão próximos a nós dentro de casa, ou que estão próximos a nós pelo pensamento, num momento tão difícil assim de sofrimento, de saúde para tantas pessoas. Então, é um trabalho, é um recurso que a gente tem e que a gente deve valorizar quando se tem, é o trabalho do curso à distância. Porque depois, quando voltarmos ao presencial, a gente não sabe como vai ser, a gente vai sentir que se fortaleceu nesse período todo. É como se fosse uma doença mesmo, que a gente tivesse que ficar de licença, e de repente a gente voltou e falou, graças a Deus, agora meu joelho melhorou, eu começo a andar melhor pelos parques. Então vai ser assim que a gente vai sentir presencialmente. A gente vai estar mais fortalecido, mais unido.
Então, tudo tem uma razão de ser mesmo. Estava conversando com a Kelly, em tudo dai graças, né? E é isso mesmo, em tudo dai graças. Então, já que estamos aqui nesse momento de reflexão, nesse momento de trabalho que nós já fazemos em nosso pensamento, principalmente, vamos fechando os nossos olhos para a gente se desligar da tela nesse momento e abrindo os nossos pensamentos, ampliando os nossos sentimentos, para a gente conseguir uma sintonia ainda maior com os nossos mentores espirituais. Eles já estão sempre perto de nós, eles estão sempre ligados a nós pelo pensamento, e nesse momento onde nós nos encontramos, que são as nossas casas, os nossos lares, mas em grupo, eles estão próximos também para nos dar assistência. Vamos sentindo o abraço desses mentores espirituais, são os nossos amigos, são os nossos companheiros, são os nossos conselheiros, eles intuem o nosso pensamento o tempo todo, eles estão sempre incentivando as nossas ações ao bem, e eles querem estar perto de nós. Então vamos sentindo o seu abraço nesse momento. E esse abraço é iluminado, cheio de vigor, cheio de energia, que vai ampliando os nossos centros de força, principalmente o nosso centro de força coronário, no alto de nossas cabeças. Ele vai ampliando esse centro de força que é o responsável por estabilizar todos os outros, iluminar todos os outros. O frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, básico, genésico, todos esses centros de força, eles têm ligações com o nosso corpo. Então vamos sentindo a circulação dos fluidos, passando pela circulação do nosso sangue, limpando qualquer tipo de sujeira que esteja no nosso sangue, qualquer placa de gordura, qualquer placa de algum fluido que tenha sido absorvido pelo nosso pensamento, para que a nossa circulação flua e que nós não venhamos a ter nenhum tipo de problema. Vamos agradecendo sempre a essa luz que nós temos em nós, a nossa própria luz. Vamos agradecendo a esse abraço do nosso mentor, fortalecendo os nossos centros de força. Vamos sentindo que a nossa aura se expande e os fluidos se expandindo, eles conseguem se adaptar melhor a qualquer pensamento e qualquer reação de qualquer pessoa em qualquer grupo. Quando estamos sentindo a presença de Deus em nós, sentimos que estamos bem com todas as pessoas. Vamos nesse momento, nesse abraço do nosso mentor, que deixou em nós essa luz, mentalizando uma flor, aquela que nós gostamos, aquela que nós conhecemos, ou então montada pelos nossos próprios pensamentos. Vamos montando essa flor, o caule, os espinhos ou não, as folhas, as pétalas, as cores de nossa preferência, o perfume de nossa preferência. Vamos montando cada um de nós uma flor e vamos pairando com essa flor na frente de nossas testas, da nossa cabeça. É o nosso centro de força que está projetando essa flor. Recebemos nesse instante os fluidos dos nossos mentores e com esses fluidos montamos essas flores. Cada um de nós com a sua flor especial, carregada de saúde, carregada de paz, carregada de incentivo ao bem, carregada de otimismo. Nós vamos formando um buquê na nossa sala, em que estamos todos reunidos com o nosso pensamento. E nesse buquê, nós vamos depositando a saúde necessária e entregando na mão dos nossos mentores, em especial, para que sejam entregues aos hospitais próximos a nós, as pessoas que estão doentes próximas a nós, que estão se recuperando do Covid ou não. E essas flores vão ser como um bálsamo que chegará até essas pessoas, aliviando a sua ansiedade, a sua aflição. Cada um de nós pensando nas pessoas que conhecemos, que sofrem nesse momento.
esse nosso primeiro buquê, entregue aos nossos irmãos, mentores, com os nossos fluidos de saúde e de alegria, para todas as pessoas que nós conhecemos ou das pessoas que não conhecemos nos hospitais próximos a nós. Agora, o nosso segundo buquê. Nós vamos formando aquelas flores mais singelas, as flores do campo, de pétalas mais clarinhas, um apanhado maior em nossas mãos, em nosso pensamento. Nós vamos depositando nessas flores leves, de aroma suave, às vezes até desconhecidos. Vamos depositando muita saúde, muita esperança, mas muita conscientização a todos os nossos irmãos que desencarnaram e nesse momento passam pelo desespero de não saber o que está acontecendo no plano espiritual. Esse é o nosso segundo buquê. Pensando nas pessoas que desencarnaram, que não sabem que estão desencarnadas e que ainda sofrem por estarem sentindo alguma pressão no corpo físico, reflexo do corpo físico no corpo espiritual. Aproveitamos para pedir a Deus para que todas sejam esclarecidas. Pedir a Deus para que todos os mentores estejam próximos deles também. E por último, a nossa última flor, uma flor conhecida de todos nós, a rosa de nossa preferência, a cor que nós gostamos mais, o perfume que nós lembramos, o momento que nos trouxe felicidade, onde encontramos essa rosa, essa flor. Vamos formando um buquê com essas flores, com essas rosas, e vamos nos entregar para nós mesmos, porque também é um presente que nós recebemos, os fluidos dos nossos mentores para o fortalecimento da nossa mente, do nosso equilíbrio emocional durante essa semana. Agradecemos infinitamente ao equilíbrio emocional que estamos obtendo nesses períodos difíceis. Agradecemos a bênção da doutrina espírita esclarecedora que está conosco, tirando as nossas dúvidas e fazendo com que nos enxerguemos como espíritos. E agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos encarnados, evoluindo a cada dia um pouco mais, para aprendermos a ser melhores e conquistarmos o nosso mundo de regeneração. Que o nosso pensamento se expanda cada vez mais e que nós possamos ter a alegria de dizer: Ave Cristo, graças a Deus. Graças a Deus.